Galera, esse vídeo é um vídeo do nosso desafio Dropout, que foi um desafio que a gente fez lá no Instagram. Ele é composto de 6 lives de temas diversos e a ideia é que você se liberte dessas amarras que o mundo te impõe no mercado de trabalho. Ou seja, cada live vai te trazer vários conhecimentos que você pode aplicar na prática para poder melhorar sua trajetória profissional. Os vídeos serão postados toda quarta-feira e anteriormente a ideia é que eu ia colocar todos os insights dos vídeos sendo passados durante a live. Porém, tem tanta coisa a ser agregada que eu decidi que não vou colocar. Então vai ser o seguinte, você vai pausar agora esse vídeo, vai pegar papel e caneta e vai assistir. Segue o vídeo. E antes que eu me esqueça, não esquece de comentar Repimboca da Parafuseta, se inscrever no canal e ativar o badalo para não perder nenhuma atualização. Valeu! Opa, chefe, tudo certo? fala tranquilo, e aí, tudo certo? Só naquela luta de sempre. É nóis, show de bola, isso aí, porra. Então, vamos começando aqui a live normal, porque a gente vai deixar ela salva e a gente vai colocar no YouTube. Então, à medida que o pessoal for Excelente, entrando, ele já vai vendo e depois a gente propaga ela para ir mais para frente. perfeito. Tu que mandas? Então, chefe, eu ia te pedir para poder já ficar aqui para todo mundo saber uma apresentação sua e contando quem é você, o que que você faz, o pessoal que for ver posteriormente já conhecer. Tranquilo. Então, beleza, deixa eu só organizar aqui. Tá me ouvindo bem, né? Aham. Tá, beleza. Show de bola. Wayne, pessoal, boa tarde. Meu nome é Tainan Mariano. Eu sou consultor de marketing estratégico. Essa é a minha principal função. É isso que eu faço para empresas, certo? Eu entro em empresas e trabalho estratégias de marketing. E nesse tempo aí, nesses últimos anos, trabalhando como head de marketing em algumas empresas, diretor, gerente, enfim, diversas funções no mundo de marketing, nos últimos, agora, quase 10 anos, em algum momento eu acabei assumindo uma empresa de games como CEO e ali eu uni, obviamente, uma paixão minha que era jogar videogame e comecei a estudar, entrei, fiz uma bela de uma imersão nesse mundo de games e acabei usando o que eu aprendi ali, que é gamificação, no final das contas, o como a gente gamificava jogos para acabar gamificando as minhas estratégias de marketing. E aí é como tu colocasses, e a provocação dessa nossa conversa, que é como é que a gente trabalha se divertindo, né? Porque, porra, trabalho é foda, maluco. Trabalho não é divertido. Mas como que a gente faz isso de uma forma divertida? Enfim, então essa é a minha principal função. Ao mesmo tempo, também eu sou hoje presidente nacional da JC Brasil, que é uma organização de desenvolvimento de lideranças, uma organização que está no mundo inteiro, né, em mais de 100 países. Então, estou nessa organização tem agora quase 9 anos. Então, ali também tive a oportunidade de me desenvolver muito e desenvolver também diversas pessoas, claro. E é isso que é o mix, né? O que eu sempre falo, é muito difícil tu falar o que tu és depois de tanto tempo de experiência. Mas, como que a gente também se conheceu, né, Wayne? No final das contas, eu sou formado, né, em mecatrônica industrial. Então, curiosamente, hoje eu trabalho com marketing, eu trabalho com gamificação, com games, enfim, organizo eventos de games. Mas eu nasci, né, profissionalmente na mecatrônica, né? E aí acabei me tornando desenvolvedor de software no meio do caminho. Então, aí, vamos lá, uns 10 anos de profissional, aí já passei por alguns mercados diferentes. É bacana falar com o Tainan e até uma ligação com a live anterior que a gente fez, que a gente estava falando com o Luan e o Luan estava falando sobre posicionamento no mercado. A gente não tem mesmo é que ficar agarrado, a gente vai lá, trabalha com o que a gente tem vontade e para cada experiência que a gente tem, a gente vai levando um pouquinho do que a gente aprendeu ali, né? E que basicamente é o que você fez, você está trazendo para cada uma das suas coisas várias experiências que você teve. Até para comentar, isso é curioso no final das contas, porque bem ou mal, ao longo da nossa carreira, né, da nossa vida profissional, a gente acaba passando por mercados diferentes, né? A gente até pensa que vai entrar na faculdade, se formar em alguma coisa e possivelmente vai tocar a vida inteira naquele mercado ou com aquela profissão, mas de repente, cara, de repente a pessoa vai para a Irlanda e descobre que na verdade quer ser marqueteiro, por exemplo. Então, isso que é o curioso da vida, né? Uhum. É massa isso pra caramba. E é um negócio legal porque a pessoa acaba se ficando realizada porque ela fez várias coisas, não porque ela fez uma só. Ela teve várias outras experiências junto e aquilo ali transforma ela. Então, aproveitando que você já veio até trajado no espírito da gamification, já veio com o Batman, eu vou aproveitar só meu nome de Batman também pra gente poder falar aqui. Eu queria que você simplificasse um pouquinho pro pessoal que não conhece o que é a gamificação.
Show de bola. Então, basicamente, gamificação nada mais é do que tu trazer elementos de jogos para processos normais. Então, o que que é isso? A gente sabe, ninguém tem dúvidas de que é divertido jogar. É divertido jogar videogame, é divertido jogar jogo de tabuleiro, enfim. E é por diversas razões, né? Tem diversos elementos que a gente muito provavelmente vai entrar nessa conversa aqui, mas basicamente, então, e quando a gente vai para o mundo do trabalho, para o mundo profissional, processo é processo industrial, é processo de trabalho, enfim. Então, gamificação é a união do mundo de processos com elementos de jogos. Então, tu mistura essas duas coisas e cria esse processo gamificado, ou vamos dizer assim, essas atividades que a gente desenvolve de forma gamificada. E aí, é claro, a gente adiciona diversão nesses processos, né? Sejam processos industriais, sejam processos de trabalho. Então é isso, de uma forma bem geral, né? E falado assim, em poucas palavras, na verdade. Bacana. É legal de fazer isso, que eu lembro que de ter assistido até uma outra live sua, você contando sobre o processo de gamificação, de fazer até aquele quesito de, não, você pode ser premiado por fazer alguma coisa, ou então fazer aquela escala, tipo, o pódio do mês do pessoal que conseguiu fazer mais coisa. E aí, tipo, também desenvolver essa questão que torna o trabalho divertido, eu achei isso muito legal e realmente eu quis realmente estudar mais sobre isso. Super. Basicamente, Wayne, no final das contas, é isso, né? Quando a gente traz diversos elementos do mundo de games, né? E claro, e tem aí alguns, a gente torna, enfim, o dia a dia de trabalho bem mais divertido, né? É um jogo, se cria uma narrativa, se criam, né, premiações, ranking, e não apenas o lado competitivo disso, longe disso, na verdade, não é apenas competição, né, principalmente porque esse tem que ser um dos maiores cuidados, né, quando a gente desenha um processo gamificado, para não cair só na competição e algo que deveria ser, na verdade, saudável, divertido, e para alcançar algumas metas, para engajar o time, acaba se tornando, na verdade, não muito saudável, né. Isso é o que às vezes a gente vê quando em times de venda, por exemplo, né, onde se coloca algumas metas e uma competição que era para ser saudável, para que o pessoal, né, se mexa e bata meta e ganhe uma premiação, e algo que era para ser saudável acaba se tornando, na verdade, bem complexo, bem competitivo, um ambiente bem pesado, na verdade. E aí, ao contrário, o que era para se tornar divertido acaba, na verdade, se tornando apenas uma competição, né? Onde quem não ganha, quem está no jogo não é quem ganha, no final das contas, né? E sim o Puppet Master, né? Esse é um negócio que foi legal você falar, que isso tem muito a ver com a questão de liderança, né? Que também é uma coisa que você trabalha muito, até por estar como presidente nacional do JCI, que é para fazer liderança. E, tipo, quando o cara é um bom líder, ele transforma também a atividade de uma forma divertida, porque ela não se torna competição, porque todo mundo vestiu a camisa e tá todo mundo lutando por um mesmo propósito, né? É exatamente isso. Eu acho que, assim, na minha forma de trabalho, na minha forma de liderança, e cada um tem a sua, o que eu gosto é, sem dúvidas, de colocar uma narrativa dentro da nossa forma de trabalho, né? Claro, onde a gente vai desenhar igual, né? Vamos lá, trabalho é trabalho, no final das contas, né? Empresa, metas e tudo mais, mas a gente consegue de uma forma bem interessante, e não necessariamente apenas divertido, mas de uma forma engajante. Eu acho que eu acabo falando bastante de diversão, porque eu compro muito a ideia de entrar no jogo, me divertir e tudo mais, mas eu acho que mais do que diversão é de uma forma que engaje, né? Engaje o time. Então, tu cria uma narrativa, tu coloca alguns elementos e todo mundo se engaja com aquele propósito. Porque, no final das contas, quando a gente desce um pouquinho no nível, então, de entender um pouquinho mais profundamente o que é um processo gamificado, né, o que é gamificação, na verdade, por que eu vou colocar a gamificação no meu ambiente de trabalho? Porque, muito provavelmente, eu quero engajamento para mudança de algum comportamento que não está sendo saudável, né? Ou algum comportamento, não necessariamente comportamento, né? Mas aqui, se eu puder já entrar num exemplo, né, que a gente aplicou numa empresa de marketing 3 anos atrás,
vê, eu era head de marketing dessa empresa e a gente queria evoluir a nossa forma de trabalho. Não evoluir a nossa forma de trabalho, mas evoluir o nosso conhecimento dentro de marketing. A gente queria trabalhar com growth hacking, né? Então, hackear o crescimento da empresa, usar muita gente já trabalhando com isso, a gente tentando entrar nesse jogo, mas estava um pouco complexo, porque é muita coisa para fazer, muito trabalho. E, de repente, então, eu criei, né, inventei da minha cabeça um jogo para que no final daquele mês a gente conseguisse absorver esses conhecimentos de growth hacking e colocasse um processo de growth hacking para rodar. E ali eu mesmo descobri, eu acho que foi o primeiro grande processo gamificado que eu acabei fazendo, e foi ali que a gente conseguiu, cara, a gente conseguiu excelentes resultados no final do primeiro mês. E ali provou, tanto que esse case acabou virando uma palestra que eu dei, que eu fui dar na Estônia, que eu dei em São Paulo, enfim, por conta dos resultados que a gente conseguiu em um mês, muito rápido, né? Porque o pessoal se engaja muito rápido. Bacana. Eu acho que isso já entra na nossa próxima pergunta também, que é como a gamificação pode ser benéfica para as empresas, né? Porque a questão de engajamento e tudo. Aí já entra nesse próximo tópico, tipo, o que que na sua visão seria os maiores benefícios da gamificação para as empresas? Isso, então, exatamente, aí conversa com o que eu acabei de comentar, que no final Uhum. das contas é o engajamento, né? Então, eu como gestor, vamos colocar assim, vamos fingir que eu não sou do mundo de games e que eu não me divirto jogando, e esse não é o meu jogo, na verdade, não é Uhum. o que eu escolho para me divertir. Então, se eu sou apenas um gestor pensando quais são as dificuldades de uma empresa, né, de um gestor, de um time, enfim, são sempre relacionadas a metas, né? Então, eu tenho as metas do mês, eu tenho as metas do trimestre, as metas do ano, enfim, eu tenho que engajar o meu time, eu tenho que fazer o meu time viver aquilo, né, colocar energia dentro da empresa. Embora hoje a troca seja monetária, né? Porque então eu entro dentro de uma empresa, eu presto um serviço, né? Ou eu presto Uhum. horas de trabalho e no final do mês eu ganho X valor por aquelas horas de braço que eu coloquei, aquelas horas, né, de cérebro queimando, tarará. É, Agora, para uma empresa que quer engajar de uma forma, de novo, mais divertida, que quer chegar mais rápido nas metas, que quer criar um ambiente que geralmente é complexo, mas um ambiente que pode se tornar gostoso, na verdade, né? Então, aí sim, a gente coloca essas técnicas de gamificação, né? Essas técnicas, esses elementos de games, porque aí sim a gente consegue, então, de novo, alcançar as metas que a gente já teria que alcançar igual, que a gente Uhum. suaria aqui para chegar lá, mas no final das contas a gente faz isso, de novo, de uma forma divertida. Eu, enquanto um jogador, então, eu entro nesse jogo, claro, para chegar num objetivo, para bater determinada meta, para vencer o chefão, certo? Porque dentro das nossas empresas temos os nossos chefões para vencer, mas eu faço isso de uma forma onde eu me divirto, onde eu colaboro com outros colegas de trabalho, com outros times também, enfim, dentro de uma narrativa onde eu acabo, enfim, de novo, aí sim, se engajando cada vez mais e se divertindo no processo, onde no final de um mês, por exemplo, eu falo mês porque é o nosso ciclo, né? O ciclo de salário, vamos colocar assim. Uhum. Mas quando a gente gamifica um processo, a gente pensa em ciclos, né? Quando que acaba um determinado ciclo, né? Quando a gente joga é assim, né? Então, todo mês tem o Cada campeão do fase. mês. Principalmente se a gente joga agora, principalmente jogos online, né? Então, tem, porra, quem que é o campeão daquele mês vai ganhar determinados pontos, determinados equipamentos e por aí vai. Então, o que a gente vê ali é que no final desse ciclo, a gente vai ter, claro, no final do mês vai ganhar o salário, vamos colocar assim, mas ao mesmo tempo vai alcançar alguns objetivos, né? Vai alcançar alguns objetivos. E não só um objetivo único, não só o meu, o Tainan, mas do time, né? Com os colegas. Então, é isso que engaja de uma forma muito divertida, de fato. Uhum. E o que eu acho legal também dessa ideia é que ela é uma ideia bem disruptiva, né? Porque é exatamente o que você falou na abertura, tipo, tornar divertido algo que sempre acaba sendo maçante, que por padrão, quando você vai conversar com a maioria das pessoas que você conversa,
porra, eu tenho que trabalhar agora. E o cara tá cansado e de saco cheio daquilo ali. Só que quando você muda o tipo de visão, por exemplo, eu tenho um problema e agora eu tenho que aprender, então vou me tornar uma pessoa melhor porque eu aprendi. Então tá sendo um primeiro prêmio que você pode ganhar. E o segundo já vem porque o seu gestor ou alguém tá querendo trabalhar com você, uma meta que vai ter uma premiação, ou então trazer alguma coisa benéfica para você ou para sua equipe. Tipo, não, vocês conseguem fazer isso aqui, a gente consegue trazer equipamento melhor para vocês poderem trabalhar. Eu acho que isso pode ser Justo. algum dessas coisas que a gente pode trazer de games para dentro da empresa, né? Vamos dizer assim. Sim, justo. Então, Eu estou dando uma olhada aqui, o Luan acabou fazendo uma pergunta, que tipos de uhum, recompensas são ideais para o ambiente empresarial? É, e aí, aproveitando e conversando um pouco, né, no final das contas, quando a gente fala em recompensa, hoje a gente sabe, né, de novo, claramente qual que é a nossa recompensa no final do mês, né, é o nosso uhum, salário. Então, ninguém deveria receber mais ou menos do que o seu salário no final do mês. É claro que quando a gente inventa um jogo, tem diversas formas, né, de ser recompensado. Né? Então, é claro que às vezes, quando a gente pensa em times de vendas, essa recompensa geralmente ela é uma comissão mais alta, né? Enfim, ou se bater determinada meta, ainda ganha um valorzinho a mais ou alguma coisa assim, né? O time de vendas geralmente ele é drivado no valor monetário, vamos colocar assim. Quando a gente fala de, não necessariamente times de vendas, mas mesmo times de vendas poder ser incluso nisso, nem tudo é dinheiro, né? De novo, embora pareça, olha só o que eu vou comentar, embora a gente entre dentro de uma empresa para ganhar o salário no final do mês, não é por esse motivo que a gente fica, né? Se fosse assim, ninguém uhum. mudaria de emprego, né? Se fosse assim, a gente só mudaria de emprego se tivesse uma proposta onde tivesse ou Por muito mais mais dinheiro dinheiro. ou um valor considerável. E não é isso necessariamente. Pessoas mudam. Uhum. E eu posso dizer, fiz algumas vezes isso na minha carreira, de trocar de trabalho ou mesmo de cliente, ganhar menos, mas sentir que estou mais engajado no propósito, mais engajado na missão daquela empresa. Então, nem tudo é dinheiro. E aí, quando a gente fala, então, de recompensas, Luan, Wayne, isso vem nas coisas simples, né? Vamos ver do que já existe. Tá? O tal do funcionário do mês nada mais é do que uma recompensa, né? Então, no final do mês, tu vai olhar no quadrinho e vai estar o teu nome lá. Poxa, fui o melhor do mês. Por mais tolo que isso possa parecer, por mais simplista que isso possa parecer, e inclusive quando a gente fala de funcionário do mês, a gente já lembra de mercado, né, de supermercado, que tem o tal do funcionário do mês ali, é uma recompensa, e é algo que mexe com a nossa cabeça, né? Porque a gente, de certa forma, de novo, a gente pode falar um pouquinho depois ali, os tipos de jogadores, né? Então, tem aqueles Uhum. que entram no jogo para fazer amigos. E tem aqueles que não, ele quer ser o lembrado, ele quer ser o vencedor, ele quer estar no topo do ranking, é isso que importa para ele, não é tanto o desenvolvimento, não é tanto a diversão, a fantasia, a história, ele tem que ser o melhor. Então, isso também tem que ser identificado, né? Quais são os tipos de jogadores a gente tem no nosso time. Então, vamos lá, desde comissão, badges, né? Então, seriam as medalhinhas, ou avatarzinho, ou enfim, dentro de uma empresa pode ser coisas simples. Eu digo, nessa experiência aqui, né, nesse desenho desse processo de gamificado de marketing que eu fiz, no final daquele mês, todos poderiam ganhar, então não era uma competição, ainda tinha ranking, né, porque tem aqueles que querem estar no topo do ranking, mas todos poderiam chegar no final ganhando, e a recompensa foi um livro. Então, um livro onde eu escrevi uma dedicatória para cada um. Cara, o poder de uma coisa simples, né? No final das contas, cada livro devia ser o quê? Na época, uns R$ 35, talvez? Então, né, vamos lá, que eu gastei cento e poucos reais. Foi algo, para mim, recompensador, né? Então, quando ele comentou mais cedo, né, eu sou muito envolvido no desenvolvimento, não só o meu, mas de outras pessoas, desenvolvimento de lideranças. Então, para mim, foi recompensador trabalhar com aquele time e, no final das contas, poder entregar também aquela recompensa, né? Então, isso que é super legal e super engajante ao mesmo tempo, que a gente esteja, Uhum. de fato, envolvido, porque tem muito processo gamificado de forma errada, que cria mais dor de cabeça do que cria, na verdade, uma solução gostosa e divertida.
Nessa pergunta que o Luan fez aí, também me lembrou do último emprego que eu trabalhava vou até falar, eu trabalhava na Distro, e lá o PO da minha equipe, a gente teve uma época que a gente estava precisando resolver bastante bug no software que tinha lá, porque estava acontecendo em algumas releases que a gente precisava corrigir. E aí ele usou, pelo menos agora tentando olhar com essa visão, para mim foi um processo gamificado. Ele falou, ó, próxima release a gente conseguir diminuir mais bug do que a gente diminuiu da outra, caixa de bombom pra galera. Aí a gente começava a trabalhar, vamos lá que a caixa de bombom tá chegando no final do sprint. Justo, essa é a parte engraçada. É claro que a gente tem que deixar um pouco mais complexo esses processos, no final das contas, né, esses processos gamificados, né, eles não são tão simples, mas ao mesmo tempo é isso. E eu falo, né, em um outro momento onde eu quis gamificar as atividades que eram feitas, né, utilizando uma ferramenta, a gente vê que no final das contas, cara, o salário ainda vai estar lá no final do mês, mas o pessoal começa a se engajar pelo jogo. O salário vem igual, mas as pessoas começam a se divertir por conta do jogo. O jogo começa a virar tópico de conversa durante o dia, ou no almoço, ou no final do dia, ou no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram. Por quê? Porque é algo que diverte. E no final das contas é trabalho. É muito curioso isso. É por isso que é divertido. Deixa mais leve, né? Ele faz o ambiente Justamente. mais leve. Exato. Bacana. Agora que você falou que tem os estilos de jogadores, a gente também pode entrar para o nosso próximo tópico, que como que a gente estrutura uma aplicação de gamificação em uma empresa? Assim, nesse que você teve. Sim. Então, assim, de novo, infelizmente, gamificar, por mais simples que possa parecer, em algum momento, uns 10 anos atrás, quando surgiu esse tema gamificação, né, ali 2008, 2009, na verdade, quando começou a se popularizar a ideia de trazer elementos de games para o mundo corporativo, saiu bastante coisa. E até se pareceu que seria a próxima grande coisa que aconteceria na história da humanidade. As pessoas não trabalhariam mais, elas passariam o dia se divertindo num jogo e por acaso isso se chamaria trabalho e elas teriam salário no final do mês. E o que aconteceu, na verdade, é que muita gente entrou para esse mundo, acabou entrando para esse mundo, obviamente, e acabou ficando um pouco simplista demais, com coisas muito simples, né? Assim, então beleza, vou gamificar, vou criar um ranking. Mas, cara, um ranking sem um propósito, sem um objetivo, ele é só um ranking que não ajuda de nada, na verdade. Inclusive, ranking, geralmente, ele entra mais para... É muito mais fácil ele ser prejudicial do que ele ser saudável, no final das contas, né? Então, esses são alguns cuidados, né? Na hora de criar um processo gamificado dentro de uma empresa, tem que ser muito bem cuidado, na verdade, e muito bem estudado, de novo, quem são os participantes, né? Quando a gente fala em processo gamificado, uma das coisas mais importantes é que ele seja um jogo voluntário, né? Ninguém pode ser obrigado a jogar um jogo, né? Porque ninguém é obrigado a jogar nada, né? Eu nunca joguei jogo nenhum obrigado. Tainan, tu é obrigado a jogar esse jogo, vou lá e vou jogar. Óbvio que não, eu jogo os que eu quero. Tem milhares de jogos, né? Milhares, milhões, já para dizer. Então, eu jogo o jogo que eu quero. Então, assim, para começo de história, ele já deve ser voluntário isso. Entra no processo gamificado quem quiser. Então, nesse sentido é que vem o como estruturar dentro de uma empresa, né? Tu primeiro levantar quem serão os participantes, né? Criar uma narrativa para aquilo. E aí a gente pode usar o exemplo da JCI, então, nesse ano, onde onde eu estou desenhando, né, em um momento, tanto o passaporte para liderança, que é um projeto ali completamente gamificado, com pontuação, com ranking, com interação social, com premiação também, enfim, mas ao mesmo tempo dentro do nosso time nacional com storytelling, né, com uma narrativa, onde a gente busca um pouco do Tropa de Elite, do filme, né, e coloca um time caveira. Então, tu conta uma história onde a gente se engaja, se diverte, vê, sem necessariamente, aí é o que eu falo, sem necessariamente uma recompensa.
A gente não está brincando de tropa de elite necessariamente para ganhar um prêmio lá no final, mas sim pela história que a gente compartilha junto. Então, de novo, quando a gente vai pensar isso dentro de uma empresa, antes de tudo, que se tenha muito cuidado, que se saiba, que esteja muito claro o que se quer alcançar com aquilo e o cuidado de ficar acompanhando o processo, porque, de novo, senão pode ser um grande de um tiro no pé. O que era para engajar, na verdade, desengaja. O que era para unir, completamente desune o time também. E o legal disso que você falou aí, que da aplicação do JCI com o time Caveira aí, é que tem algumas teorias sobre storytelling e sobre marketing que trabalhar em cima do senso de pertencimento, né? Porque se você faz um time, não, a gente tá no mesmo time e o nosso time é bom pra caramba, o pessoal veste a camisa e vai. Então, acho que o senso de pertencimento ele faz muita parte dessa ideia de gamificação, né? É isso, vê, de novo, então se a gente está dentro de um ambiente corporativo, com certeza a gente tem que usar o processo gamificado de uma forma onde, de fato, se tenha como um dos objetivos criar esse senso de pertencimento e o senso de time. Porque senão, vê, ó, o Luan perguntou ali, né, como usar o sistema de ranking sem desmotivar os últimos colocados. E aí, pronto, assim, ó, se a gente tem um time onde a gente tem um ranking, na verdade não é mais muito sobre ser o primeiro colocado ou sobre ser o último. É todo mundo jogando no mesmo time. Então, todos que estão no ranking são do mesmo time. Eles não são competidores, certo? E aí, claro, de novo, e aí sempre entra no tal dos 4 tipos de jogadores, porque tem aquele que para ele é muito importante estar no topo. Ele se olha no topo, ele quer ganhar o jogo e tudo mais. E quando a gente pensa em estar no final da tabela, ninguém vai ser rebaixado. Esse é o mais importante, porque isso não é o Campeonato Brasileiro, onde os 4 últimos vão cair para a segunda divisão, né? Não é o CBLOL, onde aí o último vai cair para o circuitão. Não, não é isso. Então, todos são o mesmo time, todos continuam jogando juntos. O último colocado, ele também é recompensado no final. E com a mesma recompensa, possivelmente, do primeiro. O ranking ele só é um elemento para drivar aquele que é mais ficcionado em estar no topo de alguma coisa. Mas o ranking não tem nada a ver com o último vai ser demitido. Aí é que tá. Se tu criar algo nesse sentido, o último do ranking vai ser demitido. Amigo, isso não tem nada a ver com gamificação. Na verdade, tu é um filho da puta, sabe? Que quer usar, na verdade, um processo para fuder o teu time e, aliás, muito provavelmente fuder a porra da cultura da tua empresa. Então, de novo, por isso que o ranking, ele é um elemento só. Ele é um elemento. E ele ativa a cabeça de algumas pessoas, né, esses que são mais drivados no estar no topo. Mas, de novo, ao mesmo tempo, então, se tem essa preocupação, e claro que essa preocupação tem que estar sempre em jogo, é pensar, cara, coloca um ranking aqui ou não coloco? Porque também não tem necessidade. De novo, processos gamificados foram muito criticados nos últimos 5, 6 anos aí, foi aí que se percebeu que, opa, não é necessariamente gamificação o que vai mudar a história do mundo, foi quando se viu, cara, as pessoas só criavam um ranking, davam medalhas e pontos. Então, não é isso, não é ranking, medalha e ponto. Isso não é gamificação. Isso são elementos de jogos que tu colocou no teu negócio, mas não é um processo gamificado. Isso é algo bem preguiçoso, de uma forma de achar que está gamificando alguma coisa, mas não está nada, na verdade. Isso. Em vez de engajar, está desengajando. Ou seja, não é um jogo isso. Vai colocando um peso enorme nas costas de todo mundo, porque aí começa a criar aquele pessoal que quer puxar tapete, que quer fazer de tudo como se o meio justificasse o final do negócio, e vai criar briga e zona na empresa no final, né? Sim, justo. Então, esse é o ponto. No final das contas, você vê quantas empresas são assim. A gente vê essas empresas. Isso, de novo, né, independe de gamificação. Já temos ambientes onde ele é um ambiente competitivo e ele não é um jogo. Ele não é gamificado, mas é completamente competitivo e com certeza o último colocado vai ser demitido. Então, cara, quem quer fazer parte disso? Entendeu? Não é uma cultura, não é um ambiente de empresa onde se queira trabalhar. Então, aí que está o maior cuidado no final das contas. Se tu criar um sistema gamificado com aquele objetivo de, porra, aí a galera vai chegar e vai cumprir a meta e tudo mais, tal, e fazer isso apenas por esse
com esse pensamento, muito difícil que de fato isso seja um jogo divertido no final das contas. E muito provavelmente, inclusive, embora se tenha resultados de um lado, vão ter efeitos colaterais bem complexos. Um outro ponto que eu achei interessante também falar da questão da pessoa ter a escolha de entrar ou não no sistema gamificado. Porque o que eu vejo nisso é o seguinte, tipo, existe o sistema gamificado e a partir do momento que a pessoa escolheu entrar ali dentro é porque ela quer participar do jogo. Então, se ela quer participar do jogo, automaticamente ela vai querer se engajar para poder ter algum bom desempenho no jogo. Quando muita gente dessa empresa começa a trabalhar naquilo ali, as pessoas que estão de fora, elas às vezes podem começar a se sentir um pouco deslocado e também ter vontade porque quer pertencer ao jogo também. Porque já tem um monte de gente ali. E aí ela já entra e ela já entra com a cabeça de que também ela quer fazer mais porque o jogo funciona assim. E isso, tipo, meio que começa com o efeito magnético, né, das pessoas. As pessoas vão entrando devagarinho, mas vão entrando, né? Justo, aí que tá. Esse é um ponto importantíssimo, né? Um jogo é sempre voluntário. Então participa quem quiser. Até por conta disso, eu acho que da forma como a gente foi criado, de certa forma, né? E com jogos de escola e colégio e tudo mais, a gente criou alguns bloqueios mentais, né? Onde hoje é muito difícil tu aceitar entrar num jogo onde tu quer ser apenas o cara que entra para fazer amigos e se tu for o último colocado, para ti não importa. Só que é curioso porque as pessoas te julgam, os outros vão comentar, os outros vão até rir de ti. Ei, cara, Tainan, que burro, tu ficou em último. E, velho, nem era esse meu jogo, maluco. Eu não entrei nessa pra ser o primeiro, pra ser o do meio. E ser o último nem é o... Não importa no final das contas. Se eu ainda num ambiente corporativo, obviamente, aí é o que importa, claro. Se eu ainda tô batendo as minhas metas, se eu ainda tô sendo produtivo, se eu ainda tô fazendo sentido para aquela empresa. Então, não tem a ver com isso. Então, acho que isso que é, de novo, esse é o complexo dessa coisa, né? Então, pronto, é isso. Não tem tanto segredo. Claro, o segredo é o cuidado que se tem em construir isso. Uhum. O Luan perguntou se tem algum exemplo de empresa maior assim que utiliza gamificação, se tem alguma de cabeça aí. Olha, essa é uma pergunta complexa, tá? Eu acho que ao longo dos últimos anos, algumas empresas utilizaram em algum momento processos gamificados, né? Hoje é muito difícil tu levantar uma que tem como bandeira, aqui é uma forma gamificada de trabalho, tá? Então isso acontece bastante dentro das empresas de games, que já tem, né, ali já tem muito, né, uma grande maioria do seu time já pensa de uma forma, vamos colocar assim, não é que pensa de uma forma gamificada, mas já joga muito, e aí faz todo sentido. Tem grandes empresas que acabaram colocando alguns processos e testando coisas, mas no final das contas, eu acho que as principais empresas são ainda as que estão no mundo de games, né? Aí a gente vai pensar em Badville, que é uma empresa, é uma das principais empresas de gamificação do mundo, né? Ela até foi comprada recentemente por uma outra grande empresa. Enfim, eu acho que, assim, hoje correndo, uma que levante de fato a bandeira, assim, somos completamente gamificados, eu não sei nem dizer se tem alguma assim, né? Até porque, para ser sincero também, o que eu vejo e o que faz sentido é colocar jogos para rodar em determinados momentos. Porque, da mesma forma, a gente não começou jogando um jogo quando a gente tinha 7 anos e joga o mesmo jogo ainda, né? Eu comecei jogando, meu primeiro jogo foi Street Fighter 2, eu não jogo mais Street Fighter 2, né? Porque isso já passou 27 anos, né? Então saiu o Street Fighter, já joguei o 5, enfim, joguei vários no meio do caminho ali, e aí joguei outros jogos. Então os jogos vão evoluindo. Eu acho que ao mesmo tempo a gente vai mudando o jogo no meio do caminho, né? Por quê? Porque, de novo, se a gente volta no core do que é gamificação, a gente quer alterar um comportamento, a gente quer engajar o nosso time para que tenha um determinado comportamento desejado. Então isso se muda, né? E eu digo isso conversando com alguns grandes, na verdade, consultores de gamificação, o Yukai, né, que é talvez o principal nome de gamificação do mundo, né? E o cara que criou o Octalysis Framework, ele mesmo comentou, né? Às vezes a gente acaba criando um sistema, olha só, um sistema de jogos
um sistema gamificado que acaba sendo viciante, às vezes viciante na recompensa, ou viciante, né, na remuneração, ou coisa do gênero, e aquilo ali acaba se tornando complexo. Eu acho que, vamos lá, né, fazendo uma previsão do futuro, muito lá na frente, seriam lançados jogos para ser rodado dentro de empresas, né? E eles também teriam nomes e alguma coisa nesse sentido, né? Faz o Mas cadastro, então, faz um usuário e o cara joga o jogo durante o trabalho. exato, e, tipo, fazer parte do jogo é cumprir missões que vão te ajudar a entregar mais resultados para a empresa. Então, é muito fragmentado, eu diria, tá? Para escolher uma grande empresa aí que usa. Mas eu vou até dar uma olhada, vou dar uma olhada novamente qual que é a principal empresa aí que levanta essa bandeira da gamificação na empresa corporativa. Essa ideia agora me deu até um estalo aqui, tipo, pensando nesse que você falou de colocar processos esporadicamente na empresa. Porque agora, como a gente está mexendo com a página, a gente está trabalhando muito com edição de vídeo e imagem e tal. E se a gente parar para pensar, as edições que a gente coloca nos vídeos são justamente para isso, para poder aumentar engajamento. Você deixa um vídeo passando liso o tempo inteiro sem mudar nada, repetindo a mesma coisa para sempre, o cara fica lá, tipo, 3 minutos num vídeo de 15. Mas você vai dar um corte ali, bota uma animaçãozinha, ou então bota uma foto passando, ou bota alguma coisa que é relacionada com o que você está falando, você já ganha mais 3 minutos de atenção da pessoa porque você quebrou aquele clima. Talvez a gamificação também tenha essa aplicação de quebrar o clímax pesado para poder depois voltar porque você se divertiu antes. Isso, vê, Wayne, no final das contas, quando a gente, de novo, falando em gamificação, e a gente vai pro lado da ciência da gamificação, por que a gente gosta de jogos, né? Por que a gente joga? Por que eu pego meu celular de vez em quando e fico ali jogando meia hora, 1 hora, né? Cara, por quê? Se no final das contas tem um processo às vezes até meio repetitivo, mas é porque é o que trabalha no nosso cérebro, né? E não no nosso cérebro, mas na verdade o que é produzido no nosso corpo, né? E uma das coisas é a dopamina, né? Então se cria isso, e isso é o que cria o tal do vício por jogar determinada coisa, né? E a gente é meio viciado em vencer coisas, em vencer chefões, em chegar no final da fase, né? Em bater a meta, né? Porque isso traz né? A gente acaba processando isso como uma forma, né, que aí acaba criando essa tal essa dopamina, que aí nos coloca nesse estado de felicidade aí, né? Um momento de felicidade, um momento que te gera isso. E é claro, quando tu comentas em relação a vídeo, a mesma coisa a gente pode falar como uma aula, por exemplo, né? A gente está falando aqui, ó, quase 40 minutos já a gente vai para essa conversa, mas a gente não consegue manter essa conversa por 2 horas sem trocar, né? Por que as nossas salas de aula a gente vai ter ali aulas de 45 minutos, 55 minutos no máximo, né? Porque também isso já foi explicado pela ciência, cara. A pessoa com 45 minutos em cima de um mesmo assunto, desapega, sabe? Tipo, cara, opa, já foi muito, não tô conseguindo processar, preciso levantar e tomar um café, preciso ir ali no banheiro, preciso tomar uma água, sei lá. Justamente por conta disso, porque a gente não consegue manter a atenção por tanto tempo, né? Porque aí se torna, por mais divertido que seja qualquer coisa, dá uma cansada, né? Dá uma cansada. Uma frase que eu gosto bastante, que eu escutei ela por causa de um cara que ele criou a metodologia do Sexy Canvas, não sei se você já ouviu falar do André Diamant. Sim, Ele claro. fala que é a questão de eletrificar o cérebro, né? Tipo, você tá lá naquele processo, de repente, pau, estalão e faz o cara acordar. Eu lembro que na palestra dele, na hora que ele foi fazer isso, ele deu um berro pra poder acordar todo mundo. Aí eu acho que a ideia seria pegando por aí. Ô Tainan, então agora, tipo, na sua visão nessa área, eu queria te perguntar o que você prevê num futuro tanto próximo quanto a longo prazo. A longo prazo você falou a questão de criar um jogo para empresas, né? Mas agora para poder caminhar para isso, o que você prevê num futuro para as empresas assim? Olha, assim, ó, um dos grandes pontos que eu vejo no final das contas é que assim, se a gente olhar um pouco para trás, na verdade, a gente vai ver que os jogadores de videogame, eles foram muito estigmatizados por vários anos, né? Então, até pouco tempo atrás, olhava para a indústria de games, olhava para os jogadores de videogame como, pronto, esse é o nerd viciado que não consegue conversar com as pessoas e não sai na balada porque ele só fica jogando videogame. Pronto, esse é o nerd, não sei o quê. Esse vai ser programador, esse isso, tarará. A indústria de games, uma cambada de malandro que não cresceu e ainda quer ficar jogando joguinho,
certo? Então se falou isso muito, né? E tem gente ainda com essa cabeça meio fraca que pensa esse tipo de coisa. Mas a gente está vivendo um momento muito louco da história, porque vê a indústria de games, ela, primeiro que é uma indústria que passa ano, entra ano, ela só cresce, todos os anos cresce, crescimento atrás de crescimento. A indústria de games passou a indústria de cinema e música juntos, juntos. Então assim, porra, eu gosto de música, eu gosto de cinema, mas amigo, games dá mais dinheiro do que música e cinema juntos. Então assim, não tem mais como voltar atrás. A nossa vida é voltada ao mundo dos games. Então, pronto, isso já é um segundo ponto. E aí a gente começa a ver esportes. Cara, antes eu queria ver Flamengo jogando futebol, entendeu? Flamengo e Vasco. E agora eu assisto, cara, Flamengo e Kabum jogando LOL, jogando League of Legends, sabe? Santos acabou de passar e subir para o CBLOL. Enfim, então assim, os times de esporte físico estão entrando para os esportes eletrônicos. Então assim, opa, cara, não tem mais volta. Ou seja, tá tão claro que a gente se molda, ou se molda ou não, ou se, o que eu quero dizer é se engaja muito mais com games. Eu vejo, depois de ter surgido essa história de gamificação 10 anos atrás, depois de ter tido já a queda, porque foi precoce, né? De repente foi tanto jogo, tanto processo gamificado bosta sendo criado, já teve a queda, e eu vejo agora que a gente tem uma nova chance de começar a fazer isso dar certo. Enfim, então acho que mais pessoas vão estudar gamificação e voltar para dentro das empresas e colocar isso de uma forma mais pensada, mais estratégica, mais criado na verdade, com bastante trabalho, né? Queimando bastante cérebro, bastante braço, criando história, fazendo o mesmo cuidado que se tem para criar um jogo para a indústria de games, o mesmo cuidado para se criar um jogo para dentro de uma empresa, né? Para dentro do mundo corporativo. Então, assim, ele não estourou ainda para valer, mas ao mesmo tempo a gente olha para trás e vai ver que todos esses anos a gente teve diversos jogos, né? O Sebrae lançou o Desafio Sebrae, né? O Desafio Sebrae de... Cara, era um tempo da mecatrônica, eu estava no Instituto Federal, então a gente jogava um jogo de empreendedorismo que era o tal do Desafio Sebrae. Então, ali a gente competia com gente do Brasil inteiro, um jogo de empreendedorismo para as universidades. Então, vê, eles estão aí. Isso vai ficar só cada vez mais e mais presente nos nossos dias, né? E, cara, são tantos exemplos, no final das contas, né? O próprio exemplo da medicina, jogos que saíram para o Wii, que ajuda, né, a pessoa a fazer uma cirurgia, e é um jogo, e ao mesmo tempo está sendo usado isso para alunos de medicina, né? Então, é impressionante, na verdade, o que anda acontecendo nesse sentido. Então, eu vejo que, obviamente, no curto prazo é muito difícil dizer exatamente o que já acontece, né? Porque é muita coisa aleatória. Então, acho que tem acontece muita coisa, mas é no médio prazo que a gente consegue ver que, opa, não, ali na frente a gente vai ter processos gamificados criados por boas pessoas, por bons profissionais, e isso de fato vai gerar um engajamento maior, e com certeza vai acontecer o que as empresas querem, resultados maiores, né? Os resultados de fato vindo de uma estratégia de gamificação. Porque, vamos lá, empresa nenhuma empresa nenhuma, posso quase dizer isso, quase afirmar com 100% de certeza, vai criar um ambiente que se torne mais divertido, mas traga menos resultados. As empresas não pensam assim, os empresários não pensam assim, né? Aliás, e não vou entrar aqui numa discussão direita, esquerda, comunismo, capitalismo, mas a forma como a gente tem o nosso cenário econômico, né? A nossa forma de trabalho, enfim, não foi desenhada para isso, né? Não é a diversão que está acima de tudo, né? Embora isso, a gente começaria uma nova live sobre um outro assunto que seria a sociedade 5.0. Né? O futuro, na verdade, do mundo é a sociedade do bem-estar, né? Não é se gerar dinheiro por gerar dinheiro, mas, na verdade, é trabalhar a sociedade para que ela tenha, de fato, bem-estar e ela ganha vantagem de toda essa tecnologia e capital e conhecimento que esteja sendo desenvolvido e que isso atinge o maior número de pessoas. Eu vejo isso como uma coisa que já
meio que já se provou, porque já, tipo, você vê muita gente hoje falando da ideia de trabalhar com o que te faz feliz, vamos dizer assim, né? Porque durante muitos anos a gente foi colocado que o trabalho é simplesmente para trazer dinheiro pra gente, que é exatamente o que você falou. E hoje você vê várias pessoas que, tipo, cagaram pra esse tipo de ensinamento e começaram a fazer coisa nova atrás de coisa nova. Tipo, eu gosto sempre de um exemplo que eu tenho pra mim, que é o João Pedro Mota. O moleque, ele saiu da escola, tipo, no primeiro ano do ensino médio, porque na época ele tinha criado meio que um aplicativo que era quase o YouTube, antes do YouTube ter saído dela, só porque ele queria escutar a música e era muito ruim de baixar. Ele criou o negócio, vendeu, ficou milionário, se emancipou, nem terminou o ensino médio, hoje ele dá palestra em faculdade falando sobre marketing. Então, tipo, tudo porque Excelente. ele adorava programação, ele conta que ele ficava em Orkut pesquisando sobre programação, aprendeu a programar, aprendeu a falar inglês no Orkut também, só porque ele gostava do negócio e começou a trabalhar com o que gostava e hoje tá grande, vamos dizer assim, né? Justo. Então, eu acho que isso é um Vê, negócio bacana. eu quero só comentar uma coisa que eu acho que foi o Luan de novo colocou ali Uhum. em relação, né? Olha só como é interessante que games englobam diversos aspectos culturais. Enfim, aí cita cinema, cita música e de fato, né? A gente começa a viver o momento da economia criativa, né? Então essa nova economia, né? Então se falou, cara, entre tanta coisa que surgiu aí, agora a gente começa a falar de economia criativa, porque num cenário futuro onde os robôs, e aí a gente sabe do que a gente está falando, né, Wayne? No A gente momento gosta onde os pouco. robôs vão assumir o trabalho que a gente faz, não só o braçal, mas inclusive parte de programação, né? E começou já a substituir um pessoal, né? A automação, né? Cara, é aquele negócio, mano, a mecatrônica, no final das contas, vai tomar o trabalho né, de um pedaço de pessoas. Mas o porquê que a gente não tem que ter medo disso? Porque tem uma coisa que vai levar mais muito tempo. E talvez, né, não Nunca quero dizer que não, acontecer. mas talvez nunca aconteça, que assim, cara, o robô nunca vai ter a criatividade que o ser humano tem. Porque, cara, até chegar nesse momento, aí eu acho que já passou alguns séculos e talvez milênios. Eu não tenho certeza, não vou prever isso, não tem nada a ver comigo, não é isso. Uhum. Mas, quando a gente fala de criatividade, cara, hoje ninguém bate a criatividade do ser humano. Então, quando a gente fala de economia criativa, e aí a gente sim junta música, junta cinema, junta teatro, junta turismo, junta tanta coisa, dentro da economia criativa está os games, e os games unem diversos desses setores, né? Uhum. Então, eu digo que algumas das maiores viagens da minha vida eu fiz jogando videogame, né? Quem já jogou Assassin's Creed pode dizer que viajou metade da Nossa, Itália é já, cara. verdade. E eu me apaixonei por Veneza jogando Assassin's Creed. E acabei, uns anos depois, indo passar o carnaval em Veneza e olhar para aquele negócio lá e pensei, caralho, mas eu já tive aqui. Eu já subi esse prédio aqui, eu já subi essa torre. Eu sei qual que é a vista da Veneza de cima, sabe? E eu tava lá interagindo no mundo físico, né? Então, de novo, se por um lado traz essa parte do turismo, mas claro, toda a trilha sonora, a narrativa, o audiovisual, as animações e por aí vai. Então tem muita coisa que se concentra no mundo de games. E aí, de novo, aí a gente fala de games, gamificação e processos, tudo se mistura, né? Mas Uhum. e aí pronto, e cara, e vem realidade virtual aí pela frente. Cara, pensa como que é esse mundo daqui pra frente, ele é muito É, sensacional, é muita tecnologia louca que a gente vai utilizar e o quanto a gente vai se divertir, né, fazendo o que a gente gosta e trabalhando, porque no final das contas, bem ou mal, parte do nosso processo né, parte dos orgulhos da nossa vida também é o que a gente fez dentro de uma empresa, né, enfim, se unindo com outras pessoas. o Assassin's Creed eu acho ele muito massa o exemplo que você deu, porque ele teve até reconhecimento de artes gráficas de tudo que aquilo foi feito, porque tipo, se aproximava muito da realidade. Inclusive quando teve aquele incêndio no Museu de Notre Dame, eles usaram Na o Catedral de jogo Notre Dame. na Catedral de Notre Dame para poder, eles usaram o jogo para poder reconstruir a catedral do jeito que era, porque o jogo estava muito fiel à realidade. Exato, Eu acho exato. o Pessone aqui, ó, mandando o coraçãozinho da Itália lá. Deve Boa. ter ido passear lá. Mas, então, temos mais perguntas que foram feitas no box de perguntas. E eu queria te perguntar como posso aplicar gamification numa empresa de marketing?
Essa veio no nosso Bom, box. olha só, essa é a mais fácil, essa é a história da minha vida, na verdade, né? Então, basicamente, dentro do marketing, olha, tem N coisas, mas no final das contas, de novo, antes de ela ser de marketing ou não de marketing, o que tu queres fazer qual é o comportamento que tu queres mudar dentro da tua empresa? Essa é a primeira pergunta que tu vais fazer. Então, que comportamento dentro da minha empresa eu quero mudar? É o engajamento do meu time? É entregar para o cliente mais rápido? Ou, na verdade, é que, inclusive, o cliente me retorne o briefing mais rápido, certo? Então, como que eu crio uma forma onde o cliente ganha pontos à medida que ele cumpre os prazos? Porque eu vou falar, como consultor de marketing, uma das grandes dores da minha vida é esperar o tal do briefing que não chega, é esperar o conteúdo que não chega, é esperar as imagens ou as fotos que não chegam, certo? Então, cara, e se eu bonificasse, né? E se eu criasse um sistema onde o meu cliente é que ganha pontos comigo e quem sabe isso depois dá direito a descontos com ele, né? Para ele. Enfim, e aí engajamento de time é o mais fácil, né? Porque aí tá dentro de casa, o controle é muito mais simples, mas é o que eu digo, o principal case que eu montei foi, de certa forma, educativo, que era em relação ao growth hacking. Como eu transformo um time de marketing em um time de growth em um mês. Cria um jogo, cria uma narrativa, coloca uma recompensa, colaborar gera pontos. Enfim, no final do mês, tu gera 33% mais de leads. Por aí que vai o negócio. Ou uma coisa que agora eu parei a pensar que poderia ser bacana também, eu tava fazendo um teste esse tempo atrás com o Facebook Ads. Em vez de a gente fazer um anúncio do Facebook Ads direto pro produto, talvez a gente fazer um anúncio de um jogo esquematizado num site. No final desse jogo a gente tenta vender o produto. A pessoa se engaja com o jogo e depois ela faz a compra. Isso Então, aí, ó, semana retrasada, eu diria, deve fazer uns 10 dias agora, tá? 10 dias eu queria baixar um e-book, tá? E curiosamente, para tu baixares esse e-book, tu tinha que passar uma fase. Então, era um jogo bem simples mesmo, assim, e até de certa forma nostálgico, que era um jogo de plataforma, tu ia pulando coisinhas, né, desviando de coisinhas, enfim, e aí no final, passava, sei lá, 2, 3 fases, tu podia baixar aquele e-book. Cara, olha só que louco, eu não li o e-book, a verdade é que eu não li o e-book, mas passou 10 dias e eu tô contando essa história, sabe? Então, assim, por quê? Porque independente de eu ler o e-book, eu me engajei com aquela marca por um determinado período. Foi pelo menos uns 5 minutos jogando aquele joguinho. e é um negócio divertido que quebra, né? Porque normalmente a gente vai ver, tipo, patrocinado. Aí o cara compra meu produto. Não, Exato. não, vamos aqui que você vai comprar meu produto. E a hora que você chega numa pegada diferente, você acaba nem falando do produto. Aí o seu prêmio é baixar o e-book, que foi o que você falou. É isso. Massa, muito bacana. Então, para a gente seguir para o fechamento, talvez você passar uma mensagem para o pessoal que quer entrar nesse mundo ou que talvez quer ter visão empreendedora, que você já é um empreendedor nato, que já trabalha em várias áreas, já fez bastante coisa. Uma visão motivacional para a galera antes da gente fechar, que a gente já está caminhando por 5 minutinhos finais. Sim. Bom, gurizada, basicamente é o seguinte. Então, para todo aquele que quiser, vamos lá, se divertir mais trabalhando, que estude, né, que leia um pouco mais sobre gamificação e o principal é que no criar qualquer processo, no colocar qualquer coisa dentro da sua empresa, qualquer processo gamificado, que esse processo seja bem pensado, que ele seja de fato bem estruturado, que ele seja de fato pensando nos jogadores, porque quando a gente cria um jogo do mundo real, vamos colocar assim, um jogo único e exclusivamente focado no entretenimento, o foco de um jogo são os jogadores, certo? Então, quando a gente cria um processo gamificado, não pode ser diferente. A gente quer que os nossos jogadores se divirtam. Se por acaso esse jogo não for divertido, pessoal, a gente falhou criando esse nosso processo gamificado. Ele não vai dar resultado, ele vai ter diversos efeitos colaterais, desunião e por aí vai. Então, na verdade, é estudar. E é pensar assim, olha, pensar nos jogadores. Da mesma forma como a gente fala que dentro de uma empresa tem que pensar no cliente, porque se não está pensando no cliente, com certeza tu não vais alcançar o nível de excelência que tu gostaria. Quando a gente fala então em processos gamificados, a gente tem que pensar que os nossos jogadores têm que se divertir.
E isso tem que ser medido o tempo inteiro, tem que ser acompanhado. Se isso não estiver acontecendo, não tem nada de gamificação aí. É só uma técnica muito filha da puta de fazer as pessoas trabalhar e não se divertir em nada. É verdade. A Luan tá agradecendo ali, ó, que o TCC dele envolve gamificação. Excelente, chefe. Muito boa. É isso aí. O importante também que eu vejo é isso, é a gente compartilhar mais conhecimento para a gente poder ajudar a maior parte de pessoas possível. É até a ideia do desafio aqui, que é colocar essas lives no YouTube, que é a ideia de pegar esse conhecimento que a gente colocou e deixar ele eterno para quem, enquanto o YouTube durar, para quem quiser acessar, poder melhorar com pessoa, vamos dizer assim. Então, chefe, Excelente. estamos no nosso finalmente aqui. Eu gostaria de agradecer o seu tempo, porque eu sei que ele é bem escasso. O Tainan é um cara que ele para mim ele é um exemplo como trabalho e dedicação, porque ele faz muita coisa, ele viaja um monte de país, ele trabalha liderando um monte de gente e ele incentiva um monte de gente. Inclusive, ele foi um dos incentivos que eu tive no emprego que eu estou agora, porque conversando com ele, ele me fez enxergar que não era só pelo dinheiro, vamos dizer assim, né? É pela motivação que a gente tem no dia a dia. Então, eu gostaria de te agradecer também por essa conversa. Eu acho que foi a primeira conversa que a gente teve, que a gente bateu um papo bastante longo. Mas eu gostaria de te agradecer também por estar aqui compartilhando um pouco da sua trajetória e do seu conhecimento com a gente, que foi bastante agregador. Eu queria falar com o pessoal que vai ver isso aqui para seguir o Tainan nas redes sociais dele também, porque ele posta muita coisa bacana, ele mostra muita coisa acontecendo lá e que só de assistir você já meio que já vê o que ele faz. E segue a gente também, porque a gente também está querendo postar cada vez mais conteúdo e levar tecnologia e tudo que ela tem para agregar para as pessoas, para mais gente. E eu mesmo quero transformar a robótica no próximo futebol do Brasil, vamos dizer assim, né? Excelente. Chefe, obrigado, Wayne. Eu que agradeço também o teu convite para a gente trocar essa ideia. É super de novo, né? Eu não faria isso também se não fosse muito divertido, né, Wayne? Então, Uhum. excelente a nossa conversa. Falar de gamificação é super divertido. Trocar uma ideia contigo é super legal também, porque tu é um baita de um motivador de uma galera. E não tenho dúvidas de que com o canal, com o Mecatralha, cada vez mais e mais pessoas vão ter acesso também a novos conhecimentos, nessa discussão de presente, de futuro também. Então, parabéns com certeza pelo teu trabalho e obrigado por me Obrigado. convidar, né? E que eu possa fazer parte também da tua jornada. Então, excelente, gurizada. É isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, que é quarta-feira, hein? Fica ligado. Show de Falou, bola. Até falou, mais. pessoal. Até Abraço. mais. Tchau.